Treinamento. Ponto digital. Análise de requerimentos. O servidor ou a chefia imediata, em nome de um membro de sua equipe, podem cadastrar requerimentos, afastamentos, adaptação de jornada, alteração de nome, licenças, dentre outros, na aba Requerimentos, para análise dos responsáveis legais e devido registro na folha de frequência. Prazos. O prazo para aprovação dos requerimentos é, geralmente, o fechamento da folha vigente. A data de referência para o cálculo do prazo pode variar. Data do cadastro. O prazo de aprovação em alguns requerimentos é calculado a partir da data de cadastro do requerimento. Por exemplo, se o servidor cadastrou o requerimento em 5 de abril, os responsáveis pela sua análise devem avaliá-lo até o prazo de fechamento da folha vigente, ou seja, até o fechamento da folha de abril, para que tenha validade na folha de frequência do servidor. Caso ultrapasse o período, o requerimento irá atualizar o status para expirado e não poderá mais ser avaliado. Data de início do requerimento. Alguns requerimentos levam em consideração as datas solicitadas pelo servidor no requerimento, ao invés da data de cadastro do requerimento. Neste caso, o sistema verifica se a data de início do requerimento está em uma folha fechada. Por exemplo, requerimentos de licença paternidade não podem ser aprovados para folhas fechadas. Se no dia 4 de junho um servidor cadastra um requerimento de licença paternidade com data de início em 10 de maio, o prazo para aprovar o requerimento será até o fechamento da folha de maio. Requerimentos expirados. Se o requerimento estiver expirado, o RH pode, a depender do tipo de requerimento, desativá-lo e solicitar ao servidor que refaça o cadastro, se o sistema permitir, ou realizar o fluxo externamente ao ponto digital, como é o caso para a maioria dos requerimentos, como de licença maternidade, paternidade, adotante, férias-prêmio. O RH precisará inserir o período manualmente na aba Ausências e Reduções e, posteriormente, a chefia precisará realizar acerto de folha fechada para incluir o código da ausência e corrigir os dias. Existem vários tipos de requerimento, com diferentes fluxos de aprovação. Requerimentos que necessitam de publicação. Exemplo: casamento, férias-prêmio e licença maternidade. 2 requerimentos que não necessitam de publicação. Exemplo: recadastramento eleitoral, dia adicional de férias regulamentares por doação de sangue. 3. Requerimentos que são de análise da unidade de recursos humanos. Exemplo: aguardando perícia, licença saúde, casamento, licença maternidade e luto. 4. Requerimentos que o fluxo passa pela análise da chefia imediata. Exemplo: férias, prêmio, adaptação de jornada de trabalho. 5. Requerimento cujo fluxo passa pelo dirigente máximo do órgão. Exemplo: férias-prêmio fora do prazo. Como avaliar requerimentos, chefia imediata. Clique em Requerimentos. Clique em Requerimentos para aprovação/acompanhamento, chefia. Encontre o requerimento que precisa ser avaliado. Clique no ícone Detalhes em Opções para visualizar as informações do requerimento. Caso deseje aprovar o requerimento, clique no ícone Aprovar requerimento em Opções. Marque os termos.
Digite o usuário. Digite a senha. Clique em aprovar. Caso o requerimento necessite ser reprovado, clique no ícone reprovar em opções. Informe a justificativa da reprovação. Digite o usuário e a senha. Para finalizar, clique em reprovar. Como avaliar requerimentos, Unidade de Recursos Humanos. Clique em Requerimentos. Clique em Requerimentos para aprovação, RH. Encontre o requerimento que precisa ser avaliado. Caso o requerimento necessite ser aprovado, clique no ícone Aprovar em opções. Clique em Sim, aprove. O sistema mostrará uma mensagem de sucesso, confirmando a aprovação do requerimento. Caso o requerimento necessite ser reprovado, clique no ícone Reprovar em opções. Informe a justificativa da reprovação. Esta justificativa será encaminhada por e-mail ao servidor. Para confirmar, clique em Reprovar. Como assinar atos de requerimentos que exigem publicação, responsável pela assinatura de atos de gestão de tempos. Clique em Requerimentos. Clique em Requerimentos para assinatura, responsável pela assinatura de atos de gestão de tempos. Encontre o requerimento que precisa ser assinado. Clique em Assinar o ato. Informe seu usuário e senha para assinar o ato do requerimento. Clique em Assinar. Como registrar publicação de um requerimento, Unidade de Recursos Humanos. Após a assinatura do ato pelo responsável, o requerimento ficará disponível ao RH, para registro da publicação. Requerimentos que exigem publicação, como licença maternidade, paternidade, luto, férias-prêmio, só surtirão efeitos na folha do servidor após o registro da data de publicação do ato no sistema. Clique em Requerimentos para aprovação, RH. Encontre o requerimento assinado. Clique em Ato para consultar o ato assinado. Clique em Gabarito IOF para fazer o download do gabarito do ato. Clique em Registrar publicação. Informe a data em que o ato foi publicado. Clique em Registrar. Como desativar requerimentos, Unidade de Recursos Humanos. Clique em Histórico de requerimentos. Encontre o requerimento que deve ser desativado. Clique em Desativar. Clique em Sim, desative para confirmar.